Amém, queridos? Abre sua Bíblia comigo aí então no livro de João, Evangelho de João. Para quem está aí começando a lidar com a Bíblia, então é Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo 4. E a gente vai ler aqui a partir do verso 43. Diz assim: depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à beira da morte. E Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro, com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, aqui, Pai, porque nós nos rendemos aos seus pés. Nós cremos que, nós entendemos a nossa dependência do Senhor. Nós confiamos e cremos em Ti, Pai, e confiamos na Tua palavra. Então, é por isso que nós estamos aqui essa noite, Pai, porque nós precisamos da Tua mão sobre nós, precisamos que nós diminuamos e que o Senhor cresça em nós. Nós precisamos que o nosso espírito seja fortalecido pela Tua palavra, para que a nossa carne seja subjugada pelo Teu Espírito. Nós precisamos de tantas coisas, Senhor, que só o Senhor pode fazer por nós. Por isso nós estamos aqui, e nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra viva, Senhor, e eficaz, que a Tua palavra penetre, transforme de dentro para fora, Pai, que haja transformação em nós pela Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito fale conosco muito além do esboço preparado, da mensagem preparada, que o Teu Espírito tenha liberdade de falar individualmente no coração de cada um de nós. Nós oramos, entregamos ao Senhor esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha que interessante. Só para a gente se situar aqui, o apóstolo João, ele escreveu esse livro. Cada apóstolo escreveu aí, o Mateus, o Marcos, o Lucas, o João. Cada um escreveu o evangelho, mas cada um com um objetivo, cada um escreveu de uma forma. O objetivo do João era que todos os leitores entendessem a divindade de Cristo, que todos os leitores compreendessem que Jesus era Deus, que Ele era o Cristo, e que entendessem e compreendessem a manifestação da glória de Cristo. Então, essa é a perspectiva pela qual João escreve esse livro que nós lemos. Então, os milagres colocados aqui, todos os milagres que acontecem, que a gente semana passada a gente viu sobre a transformação de água em vinho, né? E aprendemos tanto, e hoje creio que o Senhor vai falar conosco também através desse milagre do filho do oficial do governo. Mas o objetivo, queridos, dos milagres é que nós conheçamos Jesus e que nós saibamos quem Jesus é. O objetivo do milagre não é um milagre. O objetivo do milagre não é apenas
o milagre em si, mas é a manifestação da glória de Jesus Cristo, a manifestação do poder de Deus na terra. Esse é o objetivo, é a gente entender quem é Jesus nas nossas vidas. Porque às vezes a gente pode confundir tudo isso, e a gente vai ver isso aí ao longo da palavra, e a gente começa a acreditar mais em milagre do que em Jesus, mais em milagre do que na palavra de Deus. E sim, os milagres acontecem, sim, Deus pode fazer milagres nas nossas vidas, sim, Ele faz milagres nas nossas vidas, mas o objetivo dos milagres descritos aqui são para nosso conhecimento da divindade de Cristo, da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus. Então, na semana passada a gente viu o milagre que aconteceu lá em Caná, na cidade de Caná, na Galileia, quando Jesus tinha acabado de ser batizado e com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, e aí ele começa a caminhar ali com os discípulos, e é convidado ele, a família dele, a mãe dele foi convidada, ele também, os discípulos, para ir a uma festa de casamento. Na festa de casamento, acabou o vinho na metade da festa, e aí ali ele transforma o vinho. E se você quiser ver a mensagem completa, você pode ver, está no YouTube aí gravado, no canal da igreja. E Deus falou tanto conosco sobre isso. Mas aí, quando Jesus saiu dali, daquele momento, ele foi para Jerusalém, por conta da festa da Páscoa. Então ele viajou para Jerusalém porque ia ter ali a festa da Páscoa. E ali acontece muita coisa ali, porque naquele momento Jesus chega no templo e ele fica muito impactado com o que ele vê ali, porque eles viviam ainda na época da lei, né, o judaísmo naquele tempo, e para perdão dos pecados eles tinham que ter um animalzinho, mas a coisa era mais devocional, vamos chamar assim. Ela tinha que ser feita com muito temor, ela tinha que ser feita com reverência. Então, como o salário do pecado é a morte, então para que eu ficasse perdoado dos meus pecados, eu precisaria levar um animal, para aquele animal morrer no meu lugar. Aquele animal morria no meu lugar, por causa do meu pecado, era transferido para aquele animal, e aquele animal era sacrificado. Então as pessoas pegavam lá o melhor, né? A orientação era: pega o melhor cordeirinho que você tiver, e se você não puder ter um cordeirinho, você pega então uma pomba, mas enfim, a coisa era para ser feita com reverência. Mas entra o ser humano na história, e aí o que acontece é que quando Jesus chega lá no templo, na festa da Páscoa, que era o momento de fazer os sacrifícios com os animais para perdão dos pecados, o pessoal percebeu um nicho de mercado tremendo ali, porque aquelas pessoas vinham de longe. E você imagina caminhar ali 3, 4 dias levando lá uma pomba, levando um cordeirinho, levando seja lá o animal que fosse. Então, um baita negócio eles perceberam. Então, eles começaram a divulgar. Estou aqui parafraseando a história toda, né? Então, eu imagino que eles começaram a divulgar, dizendo assim: olha, em vez de você cruzar aí, vir lá de Samaria, lá da Galileia, vir lá de onde você vem, com o seu animalzinho, cruzando todo o deserto, faz o seguinte: não traz nada, e a gente vai vender para você aqui na porta do templo. A gente vende um animalzinho para você, e aí você sacrifica o animalzinho e purifica ele, e você vai ser purificado do seu pecado. Só que quando Jesus chega ali, estava um baita de uma feira, e o tempo foi piorando a coisa e virou uma feira dentro do templo. Era uma feira, um vendendo, o outro gritando, o meu é mais barato, promoção de galinha, promoção de pomba, e uma festa toda ali acontecendo. E Jesus ficou muito bravo com isso, porque perdeu a essência da coisa. Perdeu a essência do perdão de pecado, da transferência do pecado, da consciência de pecado. Era só uma prática religiosa. Eu vou lá, hoje é o dia, né? Tem que ir lá, vamos ter que ir lá. Então vamos lá. Chega lá, negocia lá o preço mais barato que você conseguir do animal, entrega lá, sacrifica, e eu estou livre. Pronto, já vou embora para casa o mais rápido possível. Perdeu a essência a coisa. Perdeu o motivo pelo qual eles faziam tudo aquilo. E aí Jesus vai lá e derruba todas as barracas, né? Como a gente diz hoje, chutou o pau da barraca lá no templo, destruiu tudo. E depois ele encontra com Nicodemos, que é um
um grande sacerdote, e Nicodemos fica ali impactado, né? Porque Nicodemos era do time que queria prender Jesus, que queria matar Jesus por conta de tudo que estava acontecendo, mas ali Nicodemos viu que tinha alguma coisa ali tinha algo especial em Jesus, e ele foi lá conversar com Jesus para entender, e Jesus confunde ele mais ainda, fala: você vai precisar nascer de novo, para você herdar o reino do céu, você tem que nascer de novo, e dá um nó na cabeça do Nicodemos, mas Nicodemos entende, mas não consegue abrir mão de tudo aquilo, e permanece seguindo a vida dele. Depois ele encontra lá, já retornando já para Galileia, ele encontra lá no poço a mulher samaritana, e aquela mulher é impactada ali no poço, que a gente conhece, aquela passagem da água viva, e ela sai lá por Samaria, falando de Jesus, e muitas pessoas se converteram. E aí desse momento, ele estava ali em Sicar, em Samaria, aí ele volta lá para Caná, dá uns 64 quilômetros, aí 2 ou 3 dias de viagem, e aí ele volta para Caná. Quando ele chega em Caná, Caná é a cidade onde ele fez aquele milagre de transformar água em vinho. Quando ele chega lá em Caná, vem esse oficial do governo. Esse oficial do governo vem a ele. E isso foi interessante, isso foi impactante ali para Jesus. A gente tem lá no livro de Mateus e de Lucas também, uma passagem de um centurião, em que o filho dele estava doente, um soldado dele, um servo dele estava doente, e aí Jesus também cura ele à distância, mas tem uma discussão teológica aí de teólogos, que alguns falam que é a mesma história, outros falam que não, a gente não vai entrar nisso. Eu acredito que não, porque lá diz que o oficial desse centurião, ele era paraplégico, e aqui fala, se você for ler depois, fala que ele estava com febre, que a febre foi curada, mas enfim, a questão é que esse homem chega a Jesus e é um oficial do governo. E esse oficial do governo, vamos entender esse momento em que ele chega ali, queridos. Lê comigo aí de novo o verso 43 e 44. Diz assim: depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Então, o primeiro ponto aqui, queridos, é que Jesus tem a sua atenção. Ele tem a sua atenção. Estou falando a sua porque eu já fui impactado aqui por essa palavra, ministrado, já chorei, por isso que eu estou falando, mas eu faço parte de tudo isso. Mas Jesus tem realmente a sua atenção, porque olha o que aconteceu aqui. Ele foi para Jerusalém, lá era onde ele deveria ter ficado, a obra era lá. Mas ele disse assim: um profeta não tem honra na sua própria terra. E aí ele volta. Isso quer dizer para nós, queridos, que Jesus, ele é rei, e um rei governa. Então ele fala assim para você: eu bato a porta, se você puder ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro na tua casa e vou cear com você e você comigo. Isso quer dizer, eu vou viver com você e você comigo. E aí, entendendo o evangelho, entendendo o contexto bíblico, a gente diz, ele quer dizer com isso: eu vou governar a sua vida, eu vou reinar sobre a sua vida, e você vai viver debaixo do meu senhorio. A partir desse momento eu me torno senhor da sua vida, rei sobre a sua vida, e vou cuidar de você e de tudo que você precisa. Esse era o propósito dele lá em Jerusalém. Mas os dele não reconheceram ele, e nós somos dele. A questão é, nós reconhecemos ele dessa forma? Porque lá em Jerusalém, a Bíblia diz, se você ler os outros evangelhos, você vai perceber que Jesus, quando ele entrava no templo para pregar, os homens ficavam impactados, e aí eles até comentavam assim: nossa, mas de onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanta revelação? Então eles ficavam impressionados com ele, ficavam admirados com o que ele podia fazer, até com alguns milagres que ele fazia, mas não entravam debaixo do senhorio de Jesus, apenas admiravam. Será que nós somos assim, queridos? Aí cabe a cada um de nós avaliar a si mesmo,
Será que eu sou admirado com Jesus? Eu sou admirado com a obra de Cristo? Eu sou admirado com a obra da salvação? Eu sou admirado até mesmo com a igreja de Cristo? Eu sou admirado com os louvores, que é uma delícia? Eu sou admirado com uma pregação, com os pregadores aí que eu gosto, tantos bons que tem? Eu sou admirado com tanta coisa. Mas entrar debaixo do senhorio de Jesus, me submeter e me render a Cristo, ainda não. Essa é uma avaliação que nós temos que fazer. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus foi para Jerusalém para reinar em Jerusalém. Era ali a chegada do Messias. Mas ele não foi recebido pelos dele. Então o que ele fez? Foi embora. Jesus não fica onde ele não reina, queridos. Ele não fica para ficar em segundo plano. Ele continua amando cada um de nós. O amor dele, nada nos separa do amor dele. E ele vai continuar aí das formas sobrenaturais, de alguma forma tentando fazer com que o nosso coração seja atraído por ele. Mas ele não fica onde ele não é rei, ele não fica onde ele não governa. Então, é uma avaliação que nós temos que fazer de cada um de nós. Será que eu estou me submetendo a Cristo e mantendo e por conta disso ele está aqui comigo e governa a minha vida? Ou será que eu estou tão ocupado com tantas coisas que Jesus já foi embora? Ele já foi para algum outro lugar. Amém, queridos? O segundo ponto é que você se rende a Cristo, se render a Cristo, se render a Jesus, porque a gente está falando aqui de um oficial do governo. E para nós aqui hoje no Brasil, para a nossa cultura, talvez não seja tão impactante e nem a gente entenda o que é um oficial do governo, porque aí desde 1500 para cá nós temos tido governos que nós sabemos como são. Então oficiais de governo para nós não representa grandes coisas, embora a gente tenha que respeitar nossas autoridades, até orar por eles. Mas a gente está falando de uma época, de uma cultura e até de uma região que vivia tradições pesadas. Eles viviam de tradições, eles viviam de forma metódica. E um oficial de governo era alguém com muita autoridade, era alguém com muito respeito. Era alguém que as pessoas abaixavam a cabeça quando passava. E esse oficial do governo, ele chega até Jesus. Olha o que ele diz aí, verso 47. Um homem com tanta autoridade, ele chega até Jesus e diz assim: quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Mas aí Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Olha só, o verso 49. O oficial implorou. E aí ele dá um checkmate em Jesus. Aí aqui ele dá um checkmate em Jesus, porque ele implorou e em seguida ele falou, olha o que ele disse: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Sabe o que impactou Jesus? Não foi o pedido dele. O que impactou Jesus foi que ele reconheceu a divindade de Cristo. Ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele reconheceu que ele era o Filho de Deus, porque ele disse Senhor. E ele sabia exatamente o que significava dizer Senhor. Ele não chamou ele de mestre, ele disse Senhor. Isso quer dizer, queridos, que ele se submeteu a Cristo. Ele se rendeu a Cristo. Ele falou, Senhor, por favor. Isso quer dizer, queridos, traduzindo isso, quer dizer, Senhor, eu me rendo a Ti, eu me prostro a Ti. Eu reconheço quem é o Senhor. Eu reconheço que o Senhor é Deus, eu reconheço a sua divindade. Por favor, cura meu filho. Autoridades da terra, queridos, se rendem a Cristo, por maiores que sejam. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Pessoas boas, pessoas más, pessoas grandes, pessoas menores, pessoas famosas, pessoas desconhecidas, não importa.
qualquer ser humano, independente de quem seja, que se rende a Cristo, alcança a graça dele. Esse homem, com toda a autoridade que tinha, se rendeu a Cristo e chamou ele de Senhor. Ele se rendeu a Cristo e alcançou a graça de Jesus Cristo. E aí, a gente fala, não, mas eu já me rendi a Cristo. Eu já me rendi, eu estou frequentando a igreja já faz tempo, até me batizei, inclusive até prego a palavra também às vezes, também participo aqui do ministério já. Será, queridos, que nós nos rendemos mesmo a Cristo? Aí vem mais uma avaliação para a gente fazer individualmente, cada um a si mesmo. Porque se render a Cristo, queridos, é muito mais do que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Como nós fazemos aquela oração que é válida, que é legítima, que Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu confesso meus pecados, me perdoa dos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá o Teu Espírito Santo morando dentro de mim, perdoa meus pecados e vive comigo. É legítimo, é uma bênção e a gente sim deve continuar fazendo, mas se render a Cristo, queridos, é muito mais do que isso. Porque se render a Cristo não é um momento em que nós somos ministrados, entendemos, entregamos o coração. Se render a Cristo é muito mais do que a gente ser frequentador da igreja ou até mesmo participar de algum ministério, ou seja, do que for. Se render a Cristo é no nosso dia a dia. Se render a Cristo é nos nossos momentos de decisões do dia a dia. Se render a Cristo é quando a gente vai morrendo na cruz, como disse Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Se render a Cristo, queridos, é matar a nossa carne, matar as nossas vontades, é matar a nossa ansiedade, é matar a nossa obstinação de decidir, de tomar e de seguir a nossa vida e se sujeitar, se submeter ao senhorio de Jesus, ao senhorio de Cristo. Isso sim é se render a Cristo. É muito mais do que frequentar uma igreja. E o terceiro ponto é onde você coloca a sua fé. Onde você tem colocado a sua fé? Pensa nisso. Onde é que você coloca a sua fé? Porque nós fazemos uma confusão com essa coisa de fé. Principalmente hoje em dia que se fala muito de otimismo, de motivação e tudo isso. E isso às vezes deixa a gente um pouco confuso entre o que é motivação, o que é otimismo e o que é fé. Jesus foi recebido de forma honrosa na Galileia. Lá em Jerusalém, o comentário deles era: nossa, que revelação ele tem, nossa, de onde ele tira essas coisas que ele fala? Mas ao mesmo tempo as pessoas diziam: mas ele não é o filho do José, da Maria? Ele não é o carpinteiro, o filho do carpinteiro? Ele não foi recebido com honra lá e foi embora. Não conseguiu reinar sobre aquele povo, ele foi embora. Mas quando ele chega aqui na Galileia ele foi recebido sim com honra. Ele mal chegou lá, primeiro já tinha feito aquele milagre da transformação da água em vinho, e aí ele chega um oficial do governo, se rende a ele e vai pedir ajuda para ele, e acontece o milagre. Então assim, ali ele teve honra. Mas olha que interessante o que ele diz ali, o porquê que ele teve honra. O verso 45 fala assim: mais uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Eles não receberam Jesus porque sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles não receberam Jesus porque viam nele divindade, porque sabiam quem ele era. Receberam Jesus porque eles viram, eles também foram para Jerusalém por causa da Páscoa e viram lá Jesus fazendo as coisas que ele fez, e por conta do que eles viram, por conta do que os olhos deles viram, então eles receberam ele bem, por conta dos sinais, de maravilhas que eles haviam visto. Olha o verso 48. Por isso que ele responde assim, quando o oficial do governo pede para ele curar, o verso 48, ele responde assim: Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas.
Jesus está dizendo: vocês não creem em nada, vocês não estão crendo, vocês não estão entendendo nada, vocês apenas estão me recebendo bem aqui, porque vocês viram os milagres e sinais que aconteceram lá, viram aqui a água transformando em vinho, por isso que vocês estão crendo. Vocês precisam de sinais, precisam de maravilhas. A fé, aonde vocês estão, eu estou parafraseando aqui, aonde vocês estão colocando a fé de vocês não é no lugar exato, não é na essência, vocês estão colocando a fé de vocês no resultado. Vocês estão colocando a fé de vocês não no que causa o milagre, mas no milagre. Vocês estão colocando a fé de vocês em sinais e maravilhas. Vocês não se aproximam de mim porque eu sou filho de Deus. Vocês não me recebem porque eu sou filho de Deus. Vocês me recebem porque eu faço milagres. Olha só o que ele diz, queridos. Antes, logo que depois da purificação do templo, que aconteceu a questão lá, que ele foi lá no templo, o pessoal fazendo comércio. Capítulo 2, 23, verso 23 a 25. Olha só isso que Jesus diz aqui. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Então vamos entender aqui. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles. Queridos, olha isso aqui, para aqui um pouquinho e vamos avaliar nosso coração aqui. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Isso é tremendo e terrível, porque isso traz à tona o que a gente já sabe, mas a gente sabe e vai tocando a vida. Jesus conhece, querido, nossas intenções. Ele conhece, antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe o que está no nosso coração. Isso quer dizer que a gente pode estar com uma oração bem bonita para Ele. Uma oração dentro da linguagem do crentez, uma oração assim muito boa, mas Ele conhece o que está lá dentro, a essência de nós, o que nos move a fazer. Ele conhece as intenções do nosso coração. E nós colocamos a nossa fé, queridos, em coisas que nos motiva e que nos traz esperança. Por exemplo, nós colocamos vamos imaginar que eu tenho um problema financeiro, e aí me aparece talvez, vamos imaginar uma oportunidade de um negócio que vai resolver esse problema. Então pronto, agora eu tenho fé. Ufa, graças a Deus, chegou minha bênção. Mesmo que ainda não aconteceu, mas eu já tenho fé. Mas a minha fé não está em Jesus Cristo. A minha fé não está no Filho de Deus. A minha fé está numa possível porta que possa se abrir. Eu estou doente, eu tenho uma enfermidade, tem alguma coisa, e eu vou ao médico e a situação está bem grave, mas o médico fala: olha, tem um remédio que pode curar, tem um remédio que esse remédio pode trazer para você a solução. Eu não conhecia, descobri agora, conversei com um amigo e descobri esse remédio. Então pronto, a minha motivação vem e a minha fé se levanta. Isso não é fé em Jesus Cristo, queridos. Isso não é fé na palavra de Deus e não é fé no Filho de Deus. Isso tenho fé naquela situação. Isso é motivação, otimismo, qualquer coisa. Mas não é a fé genuína, bíblica. Não é a fé do reino de Deus, não é a fé que agrada o coração de Deus. Nossa fé, é isso que eu quero dizer quando eu estou dizendo aqui que a nossa fé se confunde muito. Nós confundimos a fé genuína com as coisas que acontecem. E aí, se aquela proposta de negócio não der certo, pronto, a minha fé acaba. Se aquele remédio não der certo, pronto, a minha fé esmorece. Não é essa a fé que Jesus espera que nós tenhamos, não é essa, queridos, a fé que agrada a Deus. É natural a gente ficar feliz com boas notícias, não tem problema nisso. É natural.
Se eu recebo uma boa notícia, eu sou ser humano, tenho o sangue correndo na veia, tenho sentimentos, emoções. Se eu receber uma boa notícia, eu vou ficar feliz e vou festejar, maravilha. Se eu receber uma má notícia, eu vou ficar triste, natural. Mas isso não tem a ver com fé. Essa é a nossa inconstância, são as nossas emoções. A nossa fé tem que ser firmada na palavra de Deus. Nós não podemos depender dos milagres acontecerem nas nossas vidas para a gente estar firmado na fé e firmado na rocha. Nós não podemos depender de acontecer ou não acontecer coisas. A nossa fé tem que ser firmado na essência da palavra de Deus. A fé em Jesus Cristo. Os milagres que já estão registrados aqui na Bíblia, todos os milagres que já estão aqui na Bíblia, eles são suficientes para eu me basear a minha fé. Os milagres que estão na palavra de Deus e as promessas que estão escritas na palavra de Deus, elas são absolutamente suficientes para eu me manter firme na fé. Eu não preciso ver mais nada. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que move o coração de Deus. Aquele homem ouviu a palavra de Jesus, ele só disse para ele: volta. Não teve nada, não falou nada além disso. Só falou para ele: volta, seu filho viverá. O homem simplesmente virou as costas e foi crendo naquela palavra. E viu o milagre acontecer. A nossa fé, queridos, ela tem que ser na palavra de Deus. Os milagres já estão escritos aqui, não precisa acontecer mais um milagre na sua vida para você crer. Essa não é a fé genuína, essa não é a fé bíblica. A fé, o que está escrito aqui na palavra é o suficiente para eu me fortalecer e estar firmado crendo que Deus proverá. Que agindo Deus, quem pode impedir? A palavra de Deus é a minha base de fé. Já está tudo aqui, já está tudo escrito. E Jesus pode fazer o milagre ou pode não fazer o milagre. Se Ele vai fazer ou não, queridos, depende de tantas outras coisas. Depende do plano que Ele tem para a tua vida, para a minha. Depende dos propósitos dEle. Depende se nós estamos prontos para receber essa bênção ou não. Se é o tempo, se é a estação. Depende de uma série de outras coisas. Se vai chegar o milagre ou não. Quando vai chegar o milagre ou não. Isso é outra conversa. Isso é a critério dEle, não nosso. Nós invertemos esses papéis e a gente acredita que nós controlamos o tempo do milagre. Se a gente tiver fazendo muitas coisas, a nossa performance de crente, e a gente inventa essa coisa toda. Mas o milagre vai acontecer no tempo de Deus, da forma dele, do jeito que Ele quer, conforme a vontade dele. Porque Ele é fiel. Agora, a minha fé é baseada na palavra de Deus, no que está escrito na palavra de Deus. A minha fé está baseada aqui. Não em acontecimentos. Essa é a fé que Deus espera de nós, queridos. Para encerrar, no verso 50, diz assim: ele perguntou quando o menino havia começado. Verso 50. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Sabe o que Deus espera de nós, queridos? Que você creia na palavra de Jesus e volte para casa. Essa é a esperança, essa é a expectativa de Deus para nós. Nós passamos por ansiedade, nós passamos por desespero, nós passamos por medo, nós sofremos saímos correndo, tomamos decisões erradas, complicamos a nossa vida, quando Jesus apenas diz para nós: volte. Confie em mim. Descansa. Não turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Confia. Descanse. Aquieta a sua alma. Agindo Deus, quem impedirá?
E quando nós fazemos como esse homem, que nem sequer era um homem religioso, era um soldado, era um oficial do governo romano, mas esse homem entendeu quem era Jesus, e ele creu naquela palavra de Jesus. Ele nem questiona, ele nem pede um sinal. Eu fico imaginando se fosse um de nós ali, falar: Jesus, mas assim, eu sei que você falou que vai, mas assim, é certo mesmo? Posso ir tranquilo mesmo? Quando vai ser? É agora já, ou só demora ainda, ou já vai ser agora? Eu imagino se fosse um de nós, querido, ali querendo discutir como nós fazemos sempre, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Ai, Senhor, eu não estou falando de mim, queridos. Eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Me ajuda, Senhor, socorro, Deus. Esse homem não fez nada disso. O filho dele estava morrendo, estava mais ou menos aí de Cafarnaum até Caná, daí uns 24, 25 quilômetros de distância. O filho dele estava a 24 quilômetros de distância, não tinha Uber, não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada, ele ia a pé. A 24 quilômetros de distância, ele saiu com o coração dele em paz e tranquilo. Amém, Senhor. O Senhor está dizendo para você nessa noite, queridos, baseado na palavra dele, baseado na essência da fé cristã, vai, a sua situação viverá. Essa é a nossa fé, queridos, é nisso que a gente tem que se basear. Depois ele ainda, no caminho, no meio do caminho, lá o pessoal estava indo atrás dele para avisar para ele que o filho melhorou. E aí, para ter certeza, ele ainda falou assim: que hora foi que mais ou menos o menino sarou? O pessoal fala: foi mais ou menos 1 hora. E aí ele entendeu, realmente foi Jesus, porque era 1 hora, a hora que Jesus falou: seu filho viverá. Amém, queridos? Mas sabe o que aconteceu? Ele viu o milagre. Ele viu o milagre. E eu creio que nós todos aqui queremos ver o milagre nas nossas vidas. Mas antes de ver o milagre, ele creu. Ele creu na palavra de Jesus. Ele creu no que saiu da boca de Jesus. E hoje, naquele tempo, não tinham ainda as palavras de Jesus. Não tinha ainda, tinha a Bíblia, claro. Jesus é a palavra de Deus. Eles tinham ali o Velho Testamento, mas eu estou dizendo, ele chegou ali e pegou aquela palavra, ele creu. Nós temos a palavra de Jesus, mas qual que é a palavra de Jesus para mim? Está aqui, queridos, aqui está a palavra de Jesus para você. Crê na palavra de Jesus e segue sua vida. Crê na promessa de Deus, crê na palavra de Jesus. Você precisa de um milagre, veja os milagres que Jesus fez. Isso é suficiente para você basear sua fé, não precisa de mais nada. Com base nisso, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que é o meu Deus. Eu me submeto a Ele, eu me rendo a Ele e dou toda a atenção para Ele, porque Ele governa a minha vida e o meu milagre vai chegar no tempo dEle, não no meu. Amém, queridos? Jesus quer fazer milagre sim na sua vida, Ele quer fazer sim milagre na sua vida, Ele quer sim fazer milagre na minha vida. Ele quer fazer milagre, queridos. Ele gosta, Ele é bom. Deus é bom. Um dos atributos de Deus é a bondade, a longanimidade. Ele é bom, Deus é bom, Ele gosta, agrada a Deus fazer milagre na tua vida. E Ele quer fazer milagre, mas Ele não quer ser apenas uma muleta das nossas vidas. Ele não quer ser um milagreiro das nossas vidas, queridos. Nós precisamos alinhar a nossa fé, colocar a nossa fé no lugar certo. Ele quer transformar a sua vida, isso Ele quer fazer agora. Isso Ele não quer esperar, Ele quer fazer já, hoje. Transformar a sua vida, transformar a nossa forma de entender, transformar a nossa fé, colocar a nossa fé no lugar correto. Ele quer reinar sobre nossas vidas, isso sim, Ele quer fazer hoje. E é muito possível que isso até adiante o tempo do nosso milagre, se a gente está preparado para receber a bênção de Deus. 3 coisas para a gente orar agora, queridos. A gente vai orar já já, mas você precisa entender isso. Qual é a atenção que Jesus tem da sua vida? Porque se Ele não governar a sua vida, como Ele saiu de Jerusalém, Ele vai embora. Ele vai esperar, vai estar à disposição para quando você abrir o seu coração, Ele vir e reinar na tua vida. Mas se Ele não reina na tua vida, queridos, não tem motivo para Ele ficar. Ele vai embora. Ele reina na sua vida.
Ele é rei mesmo sobre suas decisões todas. Ele é rei sobre as palavras que saem da sua boca. Ele é rei sobre os sentimentos que passam no seu coração. Ele é rei sobre o que passa nos seus olhos. Porque Ele conhece tudo, nós vimos. Ele conhece o ser humano. Ele conhece a natureza humana. Ele nem acredita, porque Ele conhece. Ele não importa muito o que sai da boca, porque Ele sabe o que está no coração. Ele conhece. Então Ele reina sobre sua vida. A segunda pergunta é: você realmente se rendeu a Cristo? Será que você apenas aceitou a Jesus e segue vivendo, frequentando a igreja e talvez até ajudando e sendo até uma bênção? Mas a questão não é no horizontal entre nós, a questão é no vertical, entre você e Deus. Ele reina mesmo na sua vida, você se rendeu a Cristo? E o terceiro ponto: onde está colocada a sua fé? Em Jesus, no Filho de Deus, ou na solução dos problemas, nos milagres, nas circunstâncias, ou no que deu errado, ou no que você não viu acontecer ainda? A nossa fé tem que estar no amor e na fidelidade de Cristo. É o suficiente, queridos. Aquele oficial do rei, ele creu na palavra de Jesus e seguiu a vida dele. Simples. Nós complicamos as coisas. Ele simplesmente ouviu a palavra de Jesus, creu naquela palavra e seguiu a vida dele. O que Jesus espera de mim e de você é que nós creiamos na palavra dele, do que está escrito aqui. Tudo que nós precisamos, qualquer área da sua vida, aqui está a resposta. E se nós cremos no que está aqui, se nós buscamos as nossas soluções, aqui é o suficiente para a gente crer, descansar e seguir a vida. A natureza da fé, queridos, ela não precisa ver. A fé é acreditar no que nós não vemos. A natureza, a essência da fé é você crer sem ver. O que é que você está buscando na tua vida que você ainda não viu? A nossa fé é crer no poder de Cristo e no governo de Cristo sobre a minha vida. Essa é a fé. Eu posso ter fé que eu vou ter uma Ferrari. Bom, tudo bem, eu posso ter fé. Bom, ok. Deus pode fazer, pode não fazer. Nós não entendemos os planos de Deus. Talvez seja a fé mais inútil que possa existir, mas eu posso ter fé no que eu quiser. Mas isso é uma fé, queridos, é uma crença, seja lá o que for. A fé bíblica é: eu creio no governo de Cristo sobre a minha vida e eu descanso nisso. Eu creio na palavra de Deus e nisso eu descanso. Eu creio que Deus tem o controle absoluto da minha vida e com base no que eu conheço da palavra é o suficiente para eu descansar minha alma no Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Nós queremos às vezes invertir, a gente quer ver a glória de Deus sem crer, mas não é o caminho. Se creres, verás a glória de Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé queria ver os sinais de Jesus e Jesus fala para ele: Tomé, está aqui, pode ver, toca aqui. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Se você não viu a bênção na tua vida, se você não viu o milagre na tua vida, mas você crê no governo de Cristo sobre a tua vida, se você crê que Ele é Filho de Deus, se você crê que Ele te comprou com o sangue dEle, se você crê que você tem a salvação eterna, se você crê nas promessas da palavra, então a sua fé está colocada no lugar certo e você pode descansar no Senhor, porque você é bem-aventurado, porque você ainda não viu, mas você crê. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos e se você identifica um desses 3 pontos para você colocar diante do Senhor, seja sua atenção a Jesus, a atenção que você tem dado a Ele na sua vida, talvez está
convidando ele a se retirar da sua vida e seguir, porque você nem lembra que ele existe. Lembra dele talvez só no domingo à noite, na hora de ir para o culto. Se é assim, queridos, a sua fé, você está convidando a Jesus a sair de Jerusalém, a sair da sua vida e ir para outro lugar. Você tem atraído o coração de Cristo para você, Ele tem visto o seu reconhecimento, a sua reverência a Ele. Você tem se rendido a Cristo, você realmente se rende a Ele, todos os dias, em todas as áreas da sua vida, estão rendidas a Cristo. E a sua fé está colocada realmente no Senhor, a sua fé está realmente colocada no governo de Cristo sobre a sua vida, na palavra de Deus. Oh Jesus poderoso, fecha seus olhos e fala aí você com Ele, seja lá o que for que você tem para consertar com Ele. Ele está trazendo essa palavra para você hoje, não é para te acusar não, nem para mostrar que você talvez não está muito alinhado com o que deveria, da forma que deveria estar. Mas Ele está trazendo essa palavra porque Ele não quer ir embora da tua vida. Ele não quer ir para Jerusalém, Ele quer ficar com você. Ele está trazendo essa palavra porque Ele não quer que você fique perdido por aí, batendo a cabeça aqui e ali. Ele quer que você se renda a Ele, para que Ele possa governar a sua vida, que Ele possa realizar o que Ele tem para realizar na sua vida. Por isso Ele quer que você se renda a Ele. Não é porque Ele tem algum tipo de... Ele quer se sobressair ou qualquer tipo de orgulho. Obviamente não é nada disso. Ele quer que você se renda a Ele, para que Ele possa governar sobre a sua vida e realizar o que Ele tem para realizar em você. Ele quer que a sua fé não seja mais uma fé mística, uma fé romântica, uma fé em coisas, uma fé motivada, uma fé otimista. Ele quer que a sua fé seja pura e simples na palavra dEle. O que está escrito é seu, é a promessa para a tua vida. O que está escrito, os milagres que aconteceram geram fé no seu coração, que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na tua vida, que Ele governa, que Ele cuida de você, que Ele é bom, que Ele é um Pai perfeito. As promessas, está tudo aqui, queridos. Aleluia. Oh Jesus poderoso, Senhor, eu creio, Pai, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Fala para Ele, queridos. Eu creio, Jesus, eu creio na ressurreição, Senhor. Eu creio sim, Senhor, que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia e tem a chave da morte, e a morte não tem mais autoridade. A morte foi vencida. Aleluia. A morte foi vencida. A morte hoje é serva de Cristo. Aleluia. Eu creio, Senhor, em cada capítulo da Tua palavra. Eu creio em cada versículo da Tua palavra, Senhor. Eu creio na divindade de Cristo. Eu creio, Senhor. Eu creio no amor divino de Jesus Cristo. Eu creio sim, Senhor. Eu creio, Pai, em cada promessa da Tua palavra, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio em Ti. Eu creio em Deus, eu creio também em Ti, Senhor. Eu creio, Pai, eu confio em Ti. Vem, Jesus, vem, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, com os nossos corações abertos diante do Senhor, Pai. Expostos aqui ao Teu Espírito e à Tua palavra, Senhor. Vem reinar no meu coração, Jesus. Eu me rendo a Ti, Senhor. Vem o Teu governo sobre nós. Vem o Teu governo sobre nossas vidas. Vem o Teu governo, Senhor, sobre todas as situações. Vem, Senhor, o Teu reino, a Tua justiça, e seja feita a Tua vontade, assim na minha vida como é feita a Tua vontade no céu. Vem o Teu reino, Senhor. Vem governar, Jesus. Vem reinar, Pai. Eu Te amo, Senhor. Eu Te adoro, Jesus. Tu és Rei sobre a minha vida, Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra diz aqui, queridos. Aleluia. O verso 53. Então o pai percebeu que havia sido, naquele momento exato,
que Jesus tinha dito: seu filho viverá. A febre subitamente desapareceu. Não sei qual é a situação da tua vida, o que você está buscando, mas o Senhor está dizendo: seu filho viverá. Essa situação viverá. A febre vai sumir subitamente. O milagre vai chegar. Ele é poderoso para fazer, queridos. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele é poderoso para fazer. Mas a nossa fé tem que estar nele, não nas coisas, não no que os nossos olhos veem de coisas boas, maravilhosas que nos motivam, e nem nas coisas ruins, difíceis, que tentam roubar a nossa fé. A nossa fé não está em coisas que os nossos olhos veem. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Eu creio na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Também, eu gostaria de fazer uma oração agora, queridos, por pessoas que não estão aqui. Porque esse homem chegou ali, o oficial do governo chegou para falar com Jesus, para curar o filho dele, que estava a 24 ou 25 quilômetros de distância, lá em Cafarnaum, outra cidade. E a distância naquela cidade tomava muito mais tempo que hoje, não tinha transporte. Então estava a quilômetros de distância, estava muito longe dele. Mas aquele homem foi ali e pediu. E aquele menino que estava lá longe, foi tocado pelo poder de Deus, pela palavra de Jesus. Eu gostaria que você agora apresentasse ao Senhor alguém que não está aqui. Alguém que não está aqui nesse lugar. Alguém que talvez esteja a quilômetros e quilômetros de distância daqui. Mas a palavra de Jesus pode ir até lá e tocar e fazer um milagre, realizar um milagre naquela vida. Levanta suas mãos comigo e apresenta agora alguém que você sabe que precisa de um milagre, precisa de uma transformação do coração, precisa conhecer Jesus, precisa receber o Espírito Santo, precisa de um toque de Deus, seja ele na área que for. Mas a pessoa não está aqui, ela está longe. Talvez ela nem saiba que você está aqui. Mas Jesus não depende disso, queridos. Ele alcança aquela vida lá. Apresenta essa vida agora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos agora, Senhor, as nossas mãos levantadas, Pai, elas apresentam agora nomes, pessoas que estão distante daqui e que o Senhor conhece exatamente quem são e onde estão. E nós pedimos agora com a nossa fé unida, Senhor, a fé do corpo, Senhor, baseado na tua palavra, Pai. Nós em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, toca nessas vidas agora, toca nesses corações, Senhor. Realiza o milagre, Senhor, lá onde eles estão agora, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu braço forte, Senhor, alcance, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito, Senhor, alcance esses corações. Dá ordem, papai, aos teus anjos, dá ordem aos teus anjos que vão até lá agora, Senhor. Tocando, fazendo os milagres, transformando vidas, Pai. Dá ordem aos seus anjos, Senhor. Faz um milagre, Pai, nessas vidas. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós não vimos, mas nós cremos, Senhor, no teu poder, no teu governo, no teu senhorio sobre nossas vidas. Nós te reconhecemos, Pai. Aleluia, aleluia. Oh, poderoso Deus, recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe porque nós cremos em Ti, Senhor.